Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ali no Livro. E hoje é dia da gente falar de todas as minhas leituras de 2023. 2023 foi um ano de muito boas leituras. Teve alguns períodos do ano em que eu li um pouco mais, teve períodos que eu li um pouco menos. Teve alguns hiatos ali na metade do ano, teve um pedacinho que eu parei de ler um pouco. Já em dezembro também a coisa aconteceu da mesma forma. Mas teve meses que eu achei que eu performei muito bem. Eu li um total de 53 livros, o que eu acho que acaba sendo mais ou menos o que vai ser a minha constância de leitura ao longo dos anos, a não ser que algumas coisas muito especiais aconteçam, para mais ou para menos, mas acho que entre 50 e 60 livros faz bastante sentido com o meu ritmo de leitura. Teve meses que eu não li, como eu vou mostrar para você, nenhum livro, e teve meses que eu li, por exemplo, finalizei pelo menos 8 livros, então acho que a vida é assim mesmo, né, com altos e baixos. E acho que tudo performou bem legal. Então vou mostrar pra vocês, sem muitas delongas, pro vídeo não ficar excessivamente longo. Já saiu aqui no canal um vídeo falando das minhas melhores leituras, então se você quer aí, né, a nata da nata, já tem um vídeo especial pra isso. Eu não me ative aí digamos, um número fixo. Eu falei todas as minhas leituras favoritas do ano, então se você está atrás aí de boas indicações, pelo menos, né, modéstia à parte, assiste aquele vídeo lá. Então, eu comecei com A Trança, da Laetitia Colombani, que é uma francesa, se eu não me engano. Um livro aí que vai trazer aí 3 perspectivas de 3 mulheres de lugares completamente diferentes e com realidades muito diferentes. Eu só achei que a autora faltou ali um pouco ali para unir as histórias, um pouco de amarração no final. Acaba que uma história acaba sendo mais legal do que a outra e tira ali um pouco do brilho do livro. Eu acabei dando 3 estrelas. Na sequência, eu li O Príncipe da Névoa, do Carlos Ruiz Zafón, que já é aí um dos meus autores favoritos, apesar de esse só ser o segundo que eu li. Aqui a gente vai ter uma história um pouco mais adolescente, com suspense, aventura, uma super recomendação, acho que funciona super bem, além de ser um livro bem curtinho. Acabei dando 4 estrelas e meia. Na minha tentativa de ler mais fantasias, A Rebelde do Deserto, da Alwyn Hamilton, que vai ser aí o primeiro de uma trilogia que se passa no deserto. É bem legal a premissa, com personagens ali um pouco mais, digamos, jovens, mas mesmo assim muito interessante. Infelizmente eu não dei sequência nele, mas achei que foi um bom primeiro livro para uma trilogia. Acabei dando 4 estrelas. Terceiro livro da Torre Negra, As Terras Devastadas, do Stephen King. Foi digamos assim, um pouquinho de mudança de águas dentro dessa série, né, de 7 livros. Esse aqui é o terceiro e foi o primeiro que eu realmente fiquei empolgada para ler e teve momentos bem legais. Me instigou para continuar, né, na história, mas também não foi aquele morri de amores. Acabei dando 4 estrelas. O primeiro super favoritaço do ano, Os Despossuídos, da Ursula Le Guin, que vai ser aqui uma ficção científica em que uma sociedade anarquista se instalou, vamos dizer assim, na Lua e deu super certo. Gostei muito dessa história, a escrita dela é super inteligente, super instigante. Não é uma leitura fácil, mas é uma leitura muito enriquecedora e acabei dando 5 estrelas, favoritado. O primeiro King do ano foi um King que tá aí quase pra sair uma edição agora pela Suma de Letras. Vou deixar aqui a capinha pra vocês verem, como antes não tinha publicação recente, eu não tenho o livro. Mas foi Eclipse Total, que também foi um outro 5 estrelas. Gostei bastante da história. Uma mulher muito forte, com uma história super complicada, cheia de problemas, mas com motivações que você entende bem. O King escrevendo, pra mim, um dos seus melhores momentos, assim, em que ele traz protagonistas fortes e histórias bem interessantes. 5 estrelas, favoritado. O primeiro da minha tentativa de ler mais quadrinhos do ano, que deu mais ou menos certo, Maus, uma história extremamente impactante, que vai contar aí sobre um sobrevivente, né, da Segunda Guerra Mundial, da perspectiva de quadrinhos, trazendo várias alegorias, mas que não perde o seu peso e o seu impacto de essa história absurda que aconteceu na humanidade. 5 estrelas. Fevereiro começou com um nacional, Senhora, do José de Alencar. Queria ler mais coisas do José de Alencar, que fazia tempo que eu não tinha lido, né? Li só durante ali o ensino médio mesmo. E foi uma história instigante, achei bem legal. Achei assim, apesar da escrita um pouco mais difícil mesmo, né? Pelo português, mas bem fofoquinha, gostei bastante. Acho que queria ter
tido, digamos assim, mais maturidade para ler os outros livros dele quando eu li, né, durante a escola. Então, fica aí minha indicação, 4 estrelas. Na sequência veio o chuchuzinho The Outsiders, Vida Sem Rumo, da S.E. Hinton, que foi um livro que eu gostei muito de ler, vai trazer aí a perspectiva jovem de o que você está meio que fadado a ser, o quanto você precisa se superar, quebrar paradigmas para você não seguir o rumo que a sua vida está traçada. Isso pensando bem do ponto de vista de classes sociais. Uma história apaixonante, gosto muito dos personagens, a adaptação é maravilhosa, então 5 estrelas. Na sequência foi a vez do King do mês, que foi Pesadelos e Paisagens Noturnas, volume 1, que vai trazer aqui os contos, 10, 12 contos, e desse aqui, desse livro. Não tem muito o que falar sobre livros de contos, eles trazem alguns que te pegam mais, tem outros que você fica muito entediado. Só que os que eu gostei mais não foi tanto assim, então eu acabei dando 3 estrelas. Março começou com outro quadrinho que foi Persépolis, um quadrinho maravilhoso sobre a perspectiva de uma mulher que viveu no Irã durante a Revolução, lá que instaurou um regime extremamente religioso e mudou totalmente a forma que as pessoas se vestiam, se comportavam, enfim. É extremamente pesado e dá bastante medo sendo mulher, assim, pensando em o que elas passaram. Mas eu acho que vale muito a pena para você conhecer a história, para você se colocar no lugar delas. Então, enfim, maravilhoso, 5 estrelas. Na sequência foi a vez do Bebê de Rosemary, do Ira Levin, que eu já gosto bastante desse autor. Gostei bem mais do que eu esperava, achei que ia ser um terror bem mais psicológico, bem mais sugestivo, e diversos momentos eu me coloquei no lugar da personagem, fiquei extremamente ansiosa por tudo que estava acontecendo. A ambientação é fantástica, as descrições do Ira são muito bem feitas, então vale muito a pena. Ainda não assisti a adaptação, mas enfim, já gostei muito desse livro, 4 estrelas e meia. Na sequência vem um favorito aí da Agatha Christie, que dificilmente aparece aqui nos favoritos 5 estrelas, que foi O Assassinato de Roger Ackroyd. Esse aqui era um livro que eu tinha muita vontade de ler, porque era o único dela que está no 1001 livros para ler antes de morrer, e não é por acaso, é muito legal. Meio que segue a mesma fórmula dos outros livros, porém traz um plot twist que foi muito legal, então não tem como falar sobre ele, você vai ter que conferir e ler. 5 estrelas. Na sequência, o meu chuchuzinho, meu favorito do ano, David Copperfield, do Charles Dickens, o meu Dickens do ano, que foi o puta do Dickens. 1.100 páginas de você acompanhando a história do David, se apaixonando por ele, sofrendo com ele, ficando feliz por ele e pensando, meu Deus do céu, por que, né? Como que eu vou seguir em frente depois sem ter o David do meu lado? É basicamente isso. Adoro esses livros muito longos sobre a história da vida da pessoa, não precisa exatamente ter 1000 plot twists, mas muito interessante, 5 estrelas, favoritado e com certeza uma releitura do futuro. Pra fechar, Márcio, eu li o livro com um título mais alucinante que eu já li, eu acho, que é O Dia em que Selma Sonhou com um Okapi, da Mariana Leck. É um livro, é uma autora alemã, é bem diferente esse livro, tá? O Okapi é esse bicho aqui, bem diferentão, que parece uma zebra com uma girafa, com sei lá mais o que. Então, a história, ela é meio que fantástica, ele vai trazer essa história, basicamente, que toda vez que a Selma sonha com esse bicho, alguém morre na cidade, então, meio fantástico, meio... Mas, enfim, não foi uma super leitura, não rolou tanto assim, eu achei meio esquisito, mas, ao mesmo tempo, gostei de ler uma coisa um pouco diferente, que tirasse da zona de conforto, então, acho que valeu a pena. 3 estrelas e meia. Abril foi um mês um pouco mais xoxinho de número de leituras, mas não deixou a desejar com qualidades. O primeiro deles foi Daisy Jones and the Six, que foi uma baita releitura. Na verdade, eu reli ele em inglês. Acho que eu acabei escutando o audiobook em inglês, porque foi exatamente quando saiu a série. Então, já amei essa história da primeira vez, amei de novo na segunda e adorei a série. Então, sou completamente time Daisy Jones. É muito gostosa essa história, vai trazer aqui uma banda que acabou nos anos 70, uma banda de rock, que acabou nos anos 70 no seu auge, então eles estavam finalizando a primeira turnê que estouraram e eles acabaram. E daí a fofoquinha é uma entrevista com eles muitos anos depois contando o que aconteceu. Então, babado atrás de babado e... muito boa, adoro. E a adaptação trouxe músicas e coisas que complementaram muito a história.
eu sou apaixonada. Então, 5 estrelas favoritado de novo. O outro livro de abril também foi um favoritado, aí um 5 estrelas, que foi Escola de Contos Eróticos para Viúvas, e não vou tentar, de uma autora que é ou indiana ou descendente de indianos. É muito legal essa história, vai trazer aqui uma moça que vai dar escrita criativa ali dentro da comunidade indiana ali, que ela é inserida, né? E ela achando que ela vai dar escrita criativa, as mulheres que acabam indo, que são viúvas, nem sabem escrever, e elas acabam então trazendo essas histórias, digamos assim, da imaginação delas, do boca a boca, que são contos eróticos, que é muito legal, é muito interessante, vai trazer muita coisa sobre a cultura indiana que eu não conhecia, e enfim, fica aí minha indicação, 5 estrelas. Maio começou com Um Morno, Pesadelos e Paisagens Noturnas, volume 2, que acaba sendo a mesma coisa do primeiro que eu mostrei, 3 estrelas e meia, já nem lembro. Alguns contos legaisinhos, mas nada demais. Na sequência, um livro que me tirou um pouco da zona de conforto, que foi muito legal, que foi Kim Jong-un, nascida em 1982, que vai traçar então a vida da Kim na Coreia do Sul e trouxe perspectivas de coisas que eu nem sabia que existia. Claro, eu sabia que as culturas orientais elas tendem a ser bastante tradicionalistas e tudo mais, mas eu tinha uma visão da Coreia do Sul muito mais moderna e muito mais pra frente do que eles são em alguns aspectos, principalmente ligados à vida da mulher inserida no mercado de trabalho, principalmente coisas que eu fiquei absurdamente chocada sobre elas, depois de serem mães, basicamente não conseguirem voltar a trabalhar. Então, muito interessante, uma reflexão muito boa, mas um livro que faz você perder a fé na humanidade um pouquinho, pelo menos foi pra mim. Mas, enfim, fica a minha indicação, 4 estrelas. Na sequência, o King de abril atrasado, que foi Insônia, que foi um livro que eu gostei muito. Eu fiquei muito imersa nessa história, assim, foi muito legal. Aqui a gente vai trazer um senhorzinho que ele acaba tendo uma insônia meio que progressiva após perder a mulher dele também. Então ele começa a dormir cada vez menos, ele começa a enxergar coisas do outro mundo, ou do nosso mundo, que pessoas normais não enxergam. Aquelas viagens do King bem maluca. Mas muito legal, boa parte dele eu tava comprando muita história. Teve um momento aqui que o King, às vezes, quando ele consegue acertar em papel de mulheres muito forte em alguns, em outros ele destrói. Então me incomodou um pouquinho algumas coisas que tem aqui no meio, mas no geral é uma história bem interessante, mas é daquelas viagens muito longe dele. Acabei dando 4 estrelas. Agora sim, o King de maio, Rose Madder, que foi um super favorito, 5 estrelas, maravilhoso, que vai trazer aqui a história da Rose, que ela foge de casa porque ela vive em um casamento, em um relacionamento abusivo de 14 anos, né, com esse marido dela que é policial para ajudar. E um dia ela acorda e ela vê que se ela não sair dali ela vai morrer e ela foge. E a gente acompanhando ela fugindo dele, o que é extremamente angustiante e ao mesmo tempo você tá empolgada por ela e torcendo por ela e... Ai, não sei nem o que dizer. Agora, acabei de falar de uma personagem do Kim que ele cagou. Essa daqui ele acertou em cheio. Então, muito bom, mas fica aí os alertas de gatilho, porque é forte. Mais um livro que eu surfei na onda aí das adaptações foi A Cantiga de Pássaros, nunca sei. Pássaros e Serpentes, que saiu a adaptação aí nesse final de ano, e daí eu e a Erika decidimos ler o livro, e foi uma experiência que ao mesmo tempo foi muito legal, foi marromeno não tão legal, porque o começo é bem interessante, é bem instigante a história, mas confesso que o final achei um pouco não tão legal assim, mas como toda leitura que você tá fazendo junto com outra pessoa ou outras pessoas, sempre tem um brilho a mais, então foi legal revisitar essa história dos Jogos Vorazes. Eu gosto muito da primeira trilogia. E a adaptação eu gostei bastante também, acho que ela conseguiu colocar em brilho aí tudo que é legal dessa história, então... valeu bastante a pena. E pro livro eu dei 3 estrelas e meia. Coração das Trevas foi um dos livros que foi decepção desse ano. Eu acho que realmente eu não captei a ideia. Me senti meio burra lendo. Do Joseph Conrad. Ele é tipo um clássico, né? E vai trazer ele sobre uma exploração de um pedaço da floresta e não sei o quê. E, ai, não sei, eu acho que é um livro que ele é filosófico demais pra minha capacidade. E eu não conseguia, sabe, me empolgar muito, tanto que eu nem lembro direito o que aconteceu. Então,
sinto muito quem gosta, mas pra mim não deu não. Querendo ler mais autoras mulheres nacionais, que vamos ver se esse ano nós conseguimos. A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Eu já tinha lido esse livro há muito tempo atrás, na época do ensino médio também, e é uma leitura que não é fácil, ela é toda trabalhada, tá? Mas que é muito intensa, eu acho que você tem que ir lendo aos poucos pra você ir absorvendo. E aqui a gente vai ter a história da mulher que eu já esqueci o nome. Ai, meu Deus, não vou lembrar. Mas que mexeu bastante comigo. Mas uma pegada meio trágica, mas que vale muito a pena, porque a Clarice é maravilhosa. Então, 4,5 estrelas. Pra baixar um pouco a vibe das tragédias, eu li Clube do Livro dos Homens, da Alissa Keyle Cachai, foi bem interessante nossa leitura. Assim, quando eu li ele, eu tava gostando bastante. Ele é uma história que te pega ali, vai ser a história de um homem, um marido, né, tentando reconquistar sua esposa. E daí ele acaba participando desse clube do livro dos homens, em que os homens leem romances para entender um pouco mais o mundo feminino e conquistar as mulheres. Até dá pra ir. Mas daí a coisa, nossa, desengringola muito no final. E daí, quando eu terminei ele, eu falei, foi uma leitura legal, porque acho que eu tava lendo muita tragédia, e eu acabei dando 4,5 estrelas. Mas depois eu sentei pra discutir com a Chay, e daí acho que eu não gosto mais tanto dele assim, é meio... Mas assim, tá bom, vou deixar 4,5 estrelas, que foi a sensação que eu tive no final da leitura. E pra fechar o mês de junho, eu li... Não é uma releitura, é uma leitura mesmo. Que é o PS Eu Te Amo, da Cecília Ahern. Não sei se é assim que fala. Eu sou apaixonada no filme, acho que como todo mundo aí que tem um coração, né, e assistir o filme, ser apaixonado no filme, enfim, e no Jerry. Mas eu nunca tinha lido o livro, então decidi ler. E foi uma experiência bem legal, bem interessante. Vai trazer algumas coisas diferentes em relação ao livro, assim, principalmente de contexto e origem de personagem. Mas é muito chuchuzinho, muito interessante. E é um tema muito pesado e muito forte, mascarado ali no meio do romance. Então, acho que vale muito a pena. Principalmente para pessoas, talvez, que passaram ou passam, ou sei lá, cada um vai ter sua experiência, mas que tem o luto como algo ali principal na sua vida no momento, acho que funciona super bem. E pra quem não, que gosta de se acabar chorando também, vale a pena. Fica a indicação aí, 4,5 estrelas. Julho começou com uma ficção científica, A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. Já li alguns livros do H.G. Wells e gosto bastante da pegada de ficção científica dele, apesar de não ser uma coisa extremamente empolgante. Tipo, é muito antigo, então você tem que colocar a barra aí um pouco mais pra baixo. E eu gosto muito da adaptação com o Tom Cruise, mas não tem muito a ver, tá? É só a inspiração mesmo. Mas vale muito a pena. Acho que pra quem é fã de ficção científica, principalmente mais clássica, vai gostar bastante. 4,5 estrelas. Na sequência foi a vez do polêmico Lolita, do Nabokov, que vai trazer aqui a história de um pedófilo contando sobre ele se apaixonando pela menina de 12 anos, né? Um cara de 41. Errado, pesado, mas muito interessante porque te tira totalmente da zona de conforto e, enfim, preocupante que ele conseguiu escrever também esse livro, preocupante, porém muito bom, apesar de horroroso. Vocês entenderam. 5 estrelas. Na sequência eu li a continuação de PS Eu Te Amo, o Clube PS Eu Te Amo, da Cecília, que vai trazer aí uma história 7, 8 ou 10 anos depois, não lembro. Alguns anos depois dos eventos ali, né, do PS Eu Te Amo, que é quando o marido dela acaba falecendo e deixando cartas pra ajudar ela a seguir em frente. E aqui a gente vai ter então um pessoal que soube dessa história e decide montar um clube pra conseguir se despedir dos seus familiares, fazendo então algum tipo de, né, cartas ou enfim, deixando algum tipo de despedida. Bem pesado, bem... não exatamente pesado, a escrita é leve, mas pra mim, né, como eu contei nos melhores, eu acabei lendo logo após ali, ou durante o momento em que minha mãe acabou falecendo, então pra mim foi muito importante porque me deu um pouco de perspectiva e talvez entender um pouquinho do que ela estava sentindo principalmente, né? Então, pra mim foi muito importante, muito, enfim, importante. E acabei dando 5 estrelas. Na sequência eu li o King, agora eu já me perdi, mas eu acho que é do mês anterior, que foi A Espera de um Milagre, que foi muito legal a leitura. Eu gosto muito do filme, né? Eu já tinha assistido a adaptação antes, então era um filme que me marcou muito, eu assisti muitas vezes, então não teve lá grandes reviravoltas nem muitas surpresas, porque o filme é bem fiel ao livro, mas é uma história muito interessante. O King nos
seu auge de fazer um livro de drama, né? Saindo um pouco ali dessa imagem que ele tem de livros de terror e que é muito, muito bom. Então, fica aí minha indicação tanto pro filme, tanto pro livro quanto pro filme, os dois valem muito a pena. 5 estrelas. Nada para Ver Aqui foi um livro diferente do Kevin Wilson, que vai trazer aqui crianças que entram em combustão espontânea, né? Então, a gente vai ter a nossa protagonista, a Lily, que foi convidada, convidada pela amiga dela para tomar conta dessas duas crianças que pegam fogo, são enteadas dessa amiga dela. E ela vai ter que cuidar deles ali meio que na calada da noite, porque o pai das crianças, é um político super famoso e essa história não pode chegar a público. Então é uma coisa meio complexa e triste, mas bem interessante, assim, achei meio que parece quase que um ensaio de maluquices. Enfim, fica aqui minha indicação, 4 estrelas. Agosto foi o mês que as coisas deram errado e eu acabei não lendo nada. Então, vamos pular. Em setembro eu comecei com A Filha Perdida, da Helena Ferrante, que é o segundo livro dela que eu estou tentando. Eu gosto muito da escrita da Helena, eu acho muito diferente, dá pra você saber que você tá lendo um livro dela, mas as histórias nem sempre me pegam. E aqui a gente vai ter então uma mãe ali, já, né, com seus, sei lá, 50, 60 anos, que ela está viajando sozinha, ela já tem as filhas crescidas, digamos assim, e ela vai pra uma praia ali, né, na Itália, e ela acaba conhecendo uma mãe que tem um bebezinho de cola, não, a criança tem 3 anos. E ela começa ali a pensar sobre a vida dela e refletir sobre se ela é uma boa mãe, não sei o que, não sei o que lá. Não me pegou mesmo, então não foi lá uma baita de uma relação. Já tem a adaptação desse livro, então se alguém tiver interesse na Netflix, se eu não me engano. Eu acabei dando 3 estrelas e meia. Na sequência eu li mais um King, que foi O Desespero. Esse aqui eu acho que na verdade ele devia ter entrado no vídeo dos melhores do ano, porque eu gostei muito dessa história. Aqui a gente vai ter uma cidade que se chama Desespero, em que as coisas deram um pouco errado, a coisa degringolou lá. Então, pra você descobrir o que aconteceu, você tem que ler. E algumas pessoas, elas estão passando pelas estradas ali perto, e um policial dessa cidade acaba meio que sequestrando as pessoas na estrada, e aí vai ser elas tentando sair desse lugar depois. Então, muito interessante, bem angustiante, e eu achei a ideia muito original, então eu acabei dando 5 estrelas. Na sequência eu li o pesadíssimo Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que vai trazer aqui vários contos, contos extremamente pesados, porque vai trazer muito da realidade dela e realidades que a gente às vezes decide meio que ignorar. Então, foi bem forte ler esses contos. São contos extremamente pequenos, tem às vezes 1, 2 páginas, mas que é aquele soco no estômago atrás de soco no estômago. Então fica aí minha indicação se tá precisando dar uma acordada pra vida. Olhos d'Água. Acabei dando 4 estrelas e meia. Na sequência, mais uma releitura aí da Taylor, que foi Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Tá com a minha negócio aqui. Eu não queria tirar, mas vou tirar. Ó, eu tenho nessa edição aqui que veio na tag. Maravilhoso. Outra história que eu sou apaixonadíssima, da primeira vez que eu li até agora que eu li. Tô com medo dessa adaptação que vem por aí. Sobre uma estrela de Hollywood que aos 80 anos ela decide contar a sua história do porquê ela teve 7 maridos ao longo da vida. E quem é que foi realmente o seu verdadeiro amor. É muito bom. Taylor, né, como sempre. Mais um rolê meio fofoquinha, mas muito interessante. Muita representatividade, muitos pontos interessantes para serem discutidos, principalmente relacionados à vida da mulher, né? E no caso aqui, mulheres de Hollywood na década de 60. Então, muito, muito, muito bom. Fica aí minha super indicação. Se você ainda não leu, vale a pena, porque o hype é real. 5 estrelas. Na sequência, eu li Os Justiceiros, que está, de certa forma, meio que relacionado ao Desespero. Então, é uma sequência, mas é uma viagem um pouco diferente. Eu gostei muito, achei que eu não ia gostar dessa história, porque pela premissa dele não chamava muito atenção, mas acho que vale, principalmente se você já leu Desespero antes. 4 estrelas e meia. Setembro, então, foi o momento de começar a ler uma série nova que ainda está rolando aí ao longo desse ano, que foi Instrumentos Mortais, e a gente leu Cidade dos Ossos, que é o primeiro volume. Eu gostei muito da história, eu acho que eu não sabia muito o que esperar, e esperava que fosse um pouquinho mais bobinha, por trazer aí uma temática mais adolescente, né, personagens adolescentes. Mas eu acho que funcionou super bem e me engajou ali
criou a vontade de ler os próximos livros, principalmente a curiosidade de saber o que teria pra contar em 6 livros, né? Acabei dando 4 estrelas. Fechei o mês de setembro finalizando a biografia de A Saga do Guns N' Roses, do Stephen Davis, que vai ser aqui no caso um jornalista, né, que vai escrever. Gostei muito da pegada de ler sobre o Guns N' Roses de um ponto de vista mais neutro, de uma pessoa que tem acesso a várias narrativas. Porém, contudo, eu não gostei tanto assim do jeito que o Stephen, ou Steven, sei lá, fala, porque ele sabe, ele tem ideias, comentários muito parciais, né? Ele põe muito do que ele acha das coisas na escrita do livro. Eu acho que não tem muito como não ser, mas às vezes ele pega um pouco pesado demais e tipo, principalmente quando ele está falando de álbuns e músicas, me incomoda um pouco sobre esse álbum, não, essa música é ruim, essa música é boa, essa música, entendeu? Sei lá. Talvez seja um pouco ali da arrogância de críticos, mas pra mim não funcionou tanto assim. Mas foi legal, principalmente pela fofoca. Talvez eu goste um pouco menos do Guns N' Roses depois desse livro, talvez. Mas, pelo menos das pessoas. Mas da banda ainda segue sendo minha banda favorita. Então, 5 estrelas. Começamos outubro, então, lendo livros da Taylor Jenkins Reid. Na verdade, estamos fazendo um projetinho de ler os livros dela em ordem cronológica, que ainda está rolando. E o primeiro deles foi Para Sempre Interrompido, que é o primeiro livro publicado por ela. Horroroso. É meio terrível, horroroso e horroroso. Não tem muita coisa assim que eu tenha gostado sobre esse livro. Vai trazer uma temática bem triste, que é uma moça que ela acaba conhecendo ali o amor da vida dela, e em 6 meses que eles estão juntos, eles já até casaram, assim, super relâmpago, ele acaba falecendo. Então é bem triste, mas não é só isso, é por ter sido mal construídas as relações, não só dela com ele, mas com as outras pessoas que vão ser envolvidas, a mãe dele, a amiga, enfim. Faltou muito aqui, dá pra ver a escrita dela bem fluida e que vai ser legal, mas não chega nem perto, então 2 estrelas e meia. Na sequência foi outro que foi mais ou menos, que foi O País do Carnaval, do Jorge Amado. Eu li Capitães de Areia e me apaixonei pelo Jorge Amado e comprei 15 livros dele na sequência, assim, né? E decidi ler, então, em ordem cronológica pra realmente acompanhar, porque o que eu acho mais legal do Jorge Amado é que ele escreveu ali ao longo de, sei lá, 70 anos. Então tem muito da história do Brasil por trás das obras dele, e eu queria, então, ver essa coisa acontecendo. Só que O País do Carnaval não funcionou muito bem pra mim. Nossa, o protagonista é horroroso. E sei lá, é só sobre temáticas que talvez não me chamem tanta atenção assim. E acabei dando 3 estrelas. Na sequência eu decidi pegar um livro que eu abandonei há um tempo atrás e que me dá toque, às vezes, deixar as coisas abandonadas. Que foi, no caso, O Homem do Terno Marrom, da Agatha Christie. Que é um livro que eu tentei ler uma vez, não funcionou muito bem. E, enfim, mas decidi dar uma nova chance e foi melhor, digamos assim. Não foi mil maravilhas, mas funcionou bem. E aqui a gente vai ter uma investigadora, né? A pessoa ali, o detetive vai ser uma menina ali, meio que anônima. Então é bem legal essa pegada. E achei interessante. Resolve legal, então é mais ou menos isso. 3 estrelas e meia. Na sequência eu li um dos melhores do ano, que foi Flores para Algernon, do Daniel Keyes, que maravilhoso. Aqui vai ser uma ficção científica em que um rapaz com deficiência mental vai passar por uma experiência, um experimento, né, em que ele vai cada vez ficando mais inteligente, né, o QI dele vai subindo. E aí ele vai vendo como a sociedade é uma merda. E a gente vai vendo junto com ele e você vai ficando muito triste. É um livro pesado e no sentido de desconfortável, sabe? Por essas questões, mas que é muito, muito bonito, assim, também. Então, fica aí minha indicação, 5 estrelas. Foi a vez da sequência, então, de Instrumentos Mortais com Cidade das Cinzas, o livro 2. Gostei bastante desse aqui. É meio difícil falar sobre séries de forma assim, né, sem você entrar muito na narrativa. E também as coisas já um pouco mesclam na minha cabeça, 1 com 2, com 2 com 3. Então, acabei dando 4 estrelas. Outro super favorito do ano, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Um realismo mágico que acompanha a história aí das gerações, 3 gerações da família. Já esqueci o nome da família, não vai ter aqui também. Muito bonita, muito forte, muito horrorosa de vez em quando. O patriarca dessa família é um homem terrível, a matriarca da família é um amorzinho, e as outras pessoas que vão vindo, cada um tem aí sua particularidade. E vai ter aqui de pano de fundo a Revolução do Chile, então, além de tudo, traz aí, agrega um pouquinho aí de
conhecimento, digamos assim, né? 5 estrelas, super favorita. Na sequência foi A Vez de Depois do Sim, que foi uma releitura, quando eu li com as meninas. Foi um livro que você já vê a mudança abrupta da escrita da Taylor em relação ao primeiro, mas que também não é aquela coisa. Aqui a gente vai ter um casal ali que depois de 10 anos de casamento, se eu não me engano, de relacionamento como um todo, eles se conheceram na faculdade e eles decidem então passar um ano separados porque o casamento tá em crise, eles já não gostam tanto assim um do outro, e eles decidem então passar esse ano sem se comunicar pra na sequência tentar retomar e tentar de novo o casamento. Bem controverso, assim, as opiniões sobre esse livro, é meio complicado, assim, funciona muito bem na ficção, acho que não tanto assim na vida real, as coisas aqui, mas vale, acho que sempre traz algumas reflexões interessantes sobre o casamento. Então, acabei dando 4 estrelas. Pra fechar o mês de outubro, eu li o terceiro livro dos instrumentos, que é A Cidade de Vidro, que aí entramos num problema aqui com essa série. Eu gostei muito desse livro, ele fecha bem o arco dos 3 primeiros, e assim, com acontecimentos meio épicos e guerra e não sei o que, não sei o que lá. E foi muito legal, gostei muito, então dei 4 estrelas e meio pra ele, porque foi bem legal. Só que daí o spoiler, o que vai vir pela frente, ficou um pouco confuso. Mas estamos falando esse aqui é muito bom. Novembro começou com uma ficção científica do Asimov, Eu, Robô, que vai trazer aqui 9 contos interligados sobre as histórias dos robôs. Então, desde que os robôs eram coisas como eles são pra hoje pra gente, basicamente, até eles cada vez tendo mais inteligência, fazendo mais parte ali da sociedade como um todo. É bem interessante, então vai trazer ali um pouco sobre as 3 leis da robótica, que meio que é a premissa principal desses livros de robôs do Asimov. Não tem nada a ver com o filme, que eu achei que tinha, mas o filme lá que traz o Will Smith é bem uma inspiração nesse universo, não tem muito a ver com as histórias daqui, mas é bem legal porque são histórias bem fechadinhas e que fazem você, sei lá, é interessante, vale a pena. Acabei dando 4 estrelas e meia. Na sequência eu li uma decepçãozinha, que foi com a Agatha Christie, do Os 4 Grandes. Essa aqui foi uma experiência um pouco diferente, porque eu acabei escutando o audiobook com o Arthur enquanto a gente viajava. O que me pegou nessa história é que aqui nesse contexto a gente vai ter 4 grandes pessoas que meio que fazem um domínio mundial, assim. Que tudo que acontece meio de conspiração e coisas muito esquisitas tem essas 4 personalidades por trás. Tipo, um cara que é um mafioso, uma cientista, nananã. E daí eu achei muito megalomaníaca e me perdeu um pouco, talvez porque a minha atenção para escutar livros não seja tão boa. E daí ainda mais com isso aqui cheio de detalhes, não funcionou muito bem. Mas eu achei muito, assim, muito viajado e me perdeu um pouco ali, até no meu interesse mesmo no final do livro. Então, acabei dando 3 estrelas. Na sequência veio outra Taylor, Em Outra Vida Talvez. Esse aqui foi um livro que eu gostei já bem mais que os outros 2 primeiros. A gente vai ter então uma moça vivendo 2 realidades diferentes. Ela vai numa festa e daí no final da festa um ex-namorado dela chama ela pra ir com ele pra casa, basicamente. E daí numa realidade ela foi, numa outra realidade ela não foi. E daí a gente acompanha ali o que acontece nas duas e como, né, terminam essas 2 realidades. Achei bem interessante, achei que ia ficar bem entediada com essa premissa, mas pelo menos pra mim funcionou muito bem e, enfim, acaba que nesses casos você sempre prefere uma a outra, o que baixa um pouquinho ali a emoção, mas achei que ela conduziu a narrativa bem legal, 4 estrelas. Na sequência foi a vez de mais uma leitura nacional aí com A Casa das 7 Mulheres, da Letícia, não sei pronunciar, que é uma gaúcha. Eu fiquei com muita vontade de ler esse livro, porque eu vi surgindo aí uma leitura coletiva na internet, acabei lendo com uma amiga também, a Paola, que por sinal é gaúcha, e foi bem legal porque a gente discutiu bastante sobre isso. Eu tinha assistido alguns episódios, ou boa parte dos episódios, quando passou a minissérie na Globo, e tinha algumas lembranças, mas não muitas, assim. E é muito legal, muito interessante, eu gosto muito dessa perspectiva de histórias que não são os protagonistas da história, tipo, os caras que foram lá fazer a guerra, e sim as mulheres que ficaram para trás, mesmo sendo, né, a família do Bento Gonçalves, que era super privilegiado, ricos e tudo mais, mas ainda acho muito interessante sobre essa espera de uma guerra que durou 10 anos e as mulheres só ficaram lá meio que vendo a vida passar. Então, muito interessante, algumas coisas não gostei tanto assim, mas
funcionou ainda muito bem, foi uma baita leitura, 4 estrelas e meia. Pra fechar o mês de novembro foi uma surpresa bem grande, O Mago e o Vidro, que mudou um pouco a minha relação com a Torre Negra. Eu gostei muito dessa história. Ela vai ter uma mudança de narrativa bem interessante, assim, bem inesperada, digamos assim, em relação aos outros, porque a gente vai ter um grande flashback aqui de 800 páginas, mas eu gostei muito, funcionou muito pra mim e me deu realmente aquela instigou assim a continuar e talvez, quem sabe, eu chegar no 7º livro e olhar, valeu a pena passar por tudo isso. Então, acabei dando 4 estrelas e meia. Fechar o ano, então, em dezembro eu li o 4º volume, que foi Cidade das Almas Perdidas, que foi onde começou um pouquinho do problema dos Instrumentos Mortais. Eu acho que realmente o problema é que o 3º livro ele fecha muito bem os três primeiros e falta vontade de você seguir na história um pouco. Além de que algumas coisas aqui que as problemáticas que ela acaba criando para, digamos, começar esse 2º arco da história não são tão interessantes assim quanto as primeiras, ou dá aquela sensação dos personagens não, sabe? Parece que eles não passaram os 3 primeiros livros, eles ainda estão lá no começo. Então, tá um pouco dramático, mas a minha determinação é muito grande e eu quero muito terminar essa primeira série, né, que são 6 livros, porque tem outras aí já na sequência que eu quero muito dar continuidade e, pelo que falam, funciona muito mais, assim, né, são bem mais, digamos, adultas. Então, foi meio decepcionante, mas ok, acabei dando 3 estrelas. E pra fechar o ano, pra fechar dezembro, pra fechar tudo, As Vitoriosas, que foi uma leitura que eu gostei muito, que também é da Laetitia Columbani. Eu comecei o ano lendo Laetitia Columbani e fechei com... Que interessante, não sabia, não tinha prestado atenção. Então, esse aqui eu gostei bem mais, vai trazer aqui a história de uma moça que ela tá passando por um momento de depressão, devido a um episódio traumático, e ela decide ser voluntária nessa casa, que é um palácio mesmo, em que ajuda mulheres, né, desabrigadas, enfim, dá um lar para essas mulheres que não tem pra onde ir mesmo. E é um lugar que cabe muita gente. Então ela acaba fornecendo ali seus trabalhos ali pra servir basicamente como uma pessoa que escreve cartas, coisas que as mulheres precisam. E ela vai se deparar com essas realidades diferentes dessas mulheres. E, enfim, muito lindo, muito forte, muito bom. Eu gostei bastante, acabei dando 5 estrelas. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Essas foram minhas leituras ao longo do ano. Espero que 2024 traga mais leituras muito legais, porque teve várias leituras ótimas. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até mais!